E aí, meus fiotes, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, eles se reuniram com o líder do culto demoníaco e foram avisados que vão ter outras pessoas disputando pelo título de sucessor do clã demoníaco celestial, que vai ter outras pessoas participando também. E o Prota deu a ideia de chamar as outras províncias, já que vai ter mais gente de qualquer forma. E nesse momento ele está pensando na pessoa que ele vai chamar para o seu grupo. Uma semana até o festival demoníaco começar, vários Jorginhos se reunindo e a maioria indo atrás do segundo jovem mestre Jin para ficar saudando ele. E o Prota pensando, aonde ele vai, ele atrai atenção. Não posso nem mesmo dizer um oi pra esse cara, mas outras pessoas já começam a chegar. E todo mundo já fica tudo de boca aberta. O Lobo Azul já vem chegando. O pessoal, nossa, olha ele. E o mestre do culto demoníaco, é claro que vai lá olhar pra ele também. E o Lobo Azul falando, para que possamos fortalecer a amizade entre o clã Asana e o culto divino, eu, o Lobo Azul Asmet, estou disposto a participar do Festival Demoníaco Celestial pelo seu convite. E o Demônio Celestial falando, bem-vindo à minha seita, vamos tomar aqui um drink. E todo mundo apenas olhando. Aí eu falando, ele com certeza é bem popular, não é mesmo? Então, como você vai convencê-lo a entrar no nosso grupo? Mas quando ela vai olhar para trás, cadê ele? Sumiu, igual meu pai. Uma pessoa já vem chegando com uma garrafinha na sua mão. É o Prota muito doido, falando, eu soube que você é bem forte. Quer tentar sua sorte, otário? O Lobo Azul falando, eu estou aqui como convidado. Podemos lutar numa próxima vez. Prota fala, você é um covarde, ainda se chama de lobo, mas não passa de um cachorrinho, ainda fica latindo pra ele. E aí eu pensando, caralho, esse maluco é insano, que porra ele tá fazendo? E o Asmet falando, eu vou deixar passar dessa vez, então por favor, se retire, muito putão. E o Prota fala, não seja assim, já vem vindo com ataque, falando pra brincar com ele. O Asmet já vai puxando a sua espadinha, falando, toma, golpe do lobo canhoto. E o Prota fica olhando, falando, interessante, lobinho. E os dois continuam se preparando pra luta começar. E o Prota fala, muito bom, agora tu vai tomar uma porrada, era disso que eu tava falando. E o Asmet já vem com tudo pra cima, falando, eu tomar porrada só se for na cama. Mas é aí que o jovem mestre Jin já aparece e para os ataques dos dois, uma adaguinha e uma espada. E o Prota nervoso falando, puta merda, ele já tá aqui. E ele cai pra trás, fingindo que é bêbado e é idiota. E o Jin falando, tirem ele daqui, não levem ele pra outro local. E o Prota indo embora falando, ei seu filhotinho, eu não terminei com você ainda, vem aqui seu maldito. E o Jin pede desculpa pelo desrespeito do seu irmão, pede pra perdoá-lo, ele deve ter ficado muito animado. E o Asmet fala, é compreensível que ele esteja bêbado em um banquete tão divertido, não precisa se preocupar com isso. Aí eu pensando, que aquele inútil está planejando dessa vez? E o Prota pensando, o álcool é forte, essa foi por pouco, fiquei um pouco bêbado, exagerei de verdade, agora é o seu próximo passo. Achei ela, a garota que eu estava procurando. Fala, senhorita Sara, bom ver você. E ela fica falando, quarto jovem mestre, o que você quer, otário? Ela não fala isso não, eu criei essa fala. E ela pensando, o filho mais novo do líder do culto, ele é conhecido pelo seu comportamento inapropriado, mas depois que ele descobriu as ruínas do demônio celestial, vem sendo chamado de descendente do demônio celestial. Mas julgando pelo ato de mais cedo, ele é apenas um bobão. Fala que não há nada que eu queira conversar com você, então adeus. O Prota fala que será difícil para o Asmet se tornar o rei do deserto. Sei que ela está preocupada com isso também. Ela fica dizendo que não faz ideia do que ele está falando. E como sabe das minhas preocupações, o Prota fala que o Asmet é um excelente cavaleiro. Ele não suporta injustiça e é corajoso e possui uma vontade indomável. Mas isso é o que faz dele um guerreiro incrível. Ser um rei já é uma outra história, uma coisa completamente diferente. Se ele realmente possui a determinação de um rei, ele não teria empunhado sua espada frente a minhas simples provocações.
E a Sarah nervosa pensando, é verdade, ele tem um ponto. O Prota fala que não acha que seja o Azmet, mas ela, que possui qualificações para se tornar um rei do deserto. Ela só está ofuscada pela fama do Azmet, e foi a sua força, não a dele, que permitiu que o clã Asana virasse uma tribo poderosa. A Sarah fica falando, o quê? Do que tu tá falando? Eu? Um rei? O Prota fala que é o filho do líder do culto divino e um dos membros oficiais do clã Haru. Então, irei te ajudar a se tornar o rei do deserto. Enquanto isso, em outra cidade toda espeluncada, uma pessoa falando, chega mais perto, não. O garoto é meu refém. Se chegar mais perto, esse pirralho vai virar churrasco. E o Taemu falando, por que não para com essa resistência inútil e solta a criança? E o velho doidão falando, não chegue mais perto, eu vou matar esse moleque, hein, cuidado. O Taemu, poucas ideias, já pega sua moedinha e acerta na mão do cara, fazendo a sua espadinha cair, e o garoto também. Mas é nessa hora que a Seo age, já vem vindo correndinha, e pega o garoto e sai vazado falando, perdeu, otário, aqui é Rio de Janeiro. O Taemu fala que agora podemos voltar a aliança do Murim e falar sobre a sua identidade, não é mesmo? E o velho lá todo macunhadão, falando, seus malditos, em breve receberão a punição divina com vários caroços no seu corpo. E o Taemu pensando, caramba, isso que dá usar muito Darateston, o efeito colateral é foda. E o velho todo estranho já fala, vida longa ao culto divino, sol e a lua. E o Taemu já fica nervoso, falando, senhorita Seo, se afaste daqui agora mesmo. Ela já fica nervosa, falando, ué, como assim? O que vai acontecer? O velho dá uma de Deidara e começa a se explodir, fazendo a arte da explosão. O Taemu começa a rebater todos os pedaços de ossos que estavam vindo na sua direção. E para tudo, a Seo tá lá, toda suja, fala, caramba, isso foi diferente, né? E o local no chão ficou apenas com um buraquinho. Eu esperava mais do Deidara. Taemu fala que esse maldito cultista demoníaco, o que diabos eles estão planejando dessa vez? Um prato de comida, uma macarronada e um peixe todo estranho cortado. Noite anterior ao festival demoníaco celestial. E o Prota falando, vovô, pode parar agora, descanse um pouco e deixe que todos cuidem do resto, por que você preparou tanta comida assim? E o velhinho dizendo, já que você é o jovem mestre, é o descendente celestial, eu obviamente deveria preparar algo digno de uma oferenda ao demônio celestial. E o Prota dizendo, descendente do demônio celestial, meu ovo, voltei a ser um inútil logo depois da bagunça que causei no banquete. Pensativo, falar que é uma pena que eu tive que trabalhar tão duro para arquitetar tudo, mas o mais importante é que consegui o que realmente importa, porque minha reputação como Ryuki não é tão importante quanto a de um rei da fronteira. E também quero que o segundo jovem mestre baixe um pouco sua guarda depois desse incidente. Ficam falando que ele tem uma visita e lá vem ela. Prota já fica surpreso, falou, o que? Eu não esperava. E a Sarah fala, realmente, jovem mestre, eu cheguei. Tá tudo bem com você, meu parceiro? Até que ela é bonitinha. Todo mundo já vem chegando pra perto pra ver quem é essa bela moça que veio ver ele. E os três já ficam tudo envergonhados, falando, nossa, mas que beleza incrível essa morena tem. A Sarah fala que está aqui para saber como ele planeja derrotar o segundo jovem mestre para se tornar o sucessor no teste. Ela tá pensando, indo direto ao ponto. Como esperado, ela não é uma pessoa comum. A Sarah fala que se quiser formar uma aliança de confiança com ele, precisa saber qual é a sua estratégia para compensar a grande diferença de poderes entre você e o segundo jovem mestre. O Prota fala que é claro que eu tenho uma. Eu não sou burro não, parceira, pode deixar. Já abre uma caixinha falando, essa vai ser a minha estratégia. E ela fica surpresa, falando, o quê? Apenas com isso? O Prota fala que isso vai permitir derrotar o segundo jovem mestre facilmente. Na manhã do festival demoníaco celestial, o local de teste é em cima desse pedrão. Tô zoando, é essa área toda aí. O Prota já tira a venda falando, ótimo, muito bom, meus parceiros. Assim como a retratação da novel, chegamos à área rochosa, ao leste da Montanha Vermelha. Sabia que isso poderia acontecer, então me preparei bastante. Antes do festival demoníaco celestial começar, fez várias armadilhas e botou até a armadilha de urso. Não precisa vencer o segundo jovem mestre, contanto que eu posso coletar um monte de placas durante o teste.
posso me tornar o sucessor do culto. E o Seon perguntando, vai mesmo ficar tudo bem? Ele falou com a terceira jovem dama. A Yo, está realmente certo que ela vai conversar com eles? Prota fala que já conversou com ela, mas ela consegue lidar com tudo sozinho. Apenas confie em mim. O Seon nervoso pensando, ele passou pelo desafio da caverna demoníaca e esteve trabalhando muito, se preparando para tudo isso, então acho que deveria confiar nele. Fala que tudo bem. Prota já pega a sua caixinha, falando que com certeza eu vou precisar disso. Fala, vamos nessa, é por aqui o meu plano, parceiro. O primeiro acampamento base 1. Vamos para lá agora mesmo, no local de teste, 3 dias após o início, com uma grande neblina. Uma pessoa falando, segundo o jovem mestre, você já tá aqui, por favor me perdoe. E o jovem mestrezinho lá falando, passa tudo, parceiro. Você tem placas de fogo, certo? Me dê ou vai tomar um pau. Figurante falando, não, por favor, aqui estão, eu não quero apanhar, eu já apanho em casa. E o jovem mestrezinho falando, não precisa ficar nervoso, parceiro. Se você não for meu inimigo, eu irei protegê-lo até o final do teste. E o Jorginho falando, você tá falando sério? Eu não acredito nisso. E o jovem mestrezinho falando, sim, nós somos todos membros da seita. Não há por que derramar sangue sem necessidade. A Yo correndo pelo meio do mato, toda otariazinha, falando, nossa, foi sobre isso que ele falou, então ele tinha me avisado. O Prota falou que esse festival demoníaco celestial pode ser um teste de sobrevivência, onde cada pessoa tenta roubar a placa de fogo sagrado da outra, e aquele com mais placa vence, já que muitos de nossos membros do culto focam apenas em dominar suas artes marciais e não aprendem sobre o perigo do ambiente. Seria ótimo levar um guia que pode não saber artes marciais, mas que conheça a montanha e guie seu caminho. Aí eu falo, um guia pode não saber artes marciais, mas que conheça a montanha, né? Prota fala aqui também, se começarmos em locais diferentes após entrarmos no teste, por favor, tenha certeza de ir direto para o norte, não importa o que aconteça. Aí eu falo, que besteira, eu trouxe um mestre do clã como meu assistente, pensando que o teste seria uma luta sem regras, assim como aconteceu 30 anos atrás. Daqui pra frente, preciso ir para o norte, tenho que me encontrar com o Ryuki depressa. Uma campainha com uma luzinha, e os dois jovens mestres lá, o primeiro e o segundo reunidos. E o Ruen falando, conseguimos no total 46 plaquinhas. E o Jin pensando, mas nós ainda não conseguimos encontrar o Ryuki, nem a terceira jovem mestre. O Ruen fala pra ele não se preocupar demais, foi apenas graças à sua sorte que ele conseguiu encontrar a caverna demoníaca celestial. Aquele pirralho não tem talento, tampouco é alguém popular. E o Jin pensando, é difícil de acreditar que o Ryuki, aquele que foi a primeira pessoa a passar pela caverna demoníaca celestial nos últimos 300 anos, foi apenas sortudo. Ele deve ter algo preparado, então por que ele não fez nenhum movimento? E o Ruen falando, veja como ele ficou bêbado e causou problemas no salão do banquete, nada mudou, mas lá fora já fica fazendo barulho. Ele já sai bravo perguntando, o que tá acontecendo, hein? Fala pra mim. E o Jorginho fica dizendo, olha ali, dê uma olhada, tem várias coisas penduradas. Tem vários corpos de coelho, eles ficam tudo amarradinho. E o Ruen corta tudo falando, desgraçados, não acredito que estão com medo por causa de um simples coelho morto. Eles nos deram comida de graça e foram embora, não precisam ficar nervoso só com isso. E o Jin pensando, qual o motivo dessas coisas estar aqui? Ele chegou ao ponto de pendurar essas coisas lá em cima para nos provocar. Não acredito. E o Prota apenas olhando por trás do pau. E o Seon falando, líder da unidade, os animais pendurados vão mesmo funcionar? O Prota fala que com certeza vão deixá-los bem pressionados. Na novel, o Jin tentou conquistar a confiança dos membros do culto usando o teste como oportunidade. E por isso ele está trabalhando com pessoas incapazes, mesmo que custe sua mobilidade. Então essa é uma grande chance para ele. Noite anterior, mais uma vez, um guaxinim amarrado dessa vez. E o Jin pensando, o que tu tá planejando, Ryuki, hein? Fala que vai dar uma olhadinha em volta. E o Ruen dizendo, isso é mesmo necessário? Enquanto permanecemos aqui, aqueles que desejam viver não terão outra escolha a não ser entregar suas placas. Se ele estiver preocupado, podemos enviar um time para persegui-los. E o Jin já vê um foguinho pegando no meio da floresta. Fala que eu vou checar, fica aí, parceiro. Assim que chega lá, é um local todo destruído, um acampamento velho. Ele fala, estranho, estou certo de que esses caras foram atacados, mas por que ele se livrou dos corpos e começou um incêndio? Fala, ele estava tentando me atrair para longe do acampamento, só pode ser isso.
da sua esquerda já vem vindo uma flechinha na sua direção. Mas o homem é um deus e ele segura a flecha com a mão. Fala, então tu tá pra ali, né? Já puxa sua espada e já manda um golpe de aura nela. O golpe é tão forte que faz um monte de fumaça no chão. Esses são os golpes da fumaça. Fala, esse maldito rato, eu vou atrás de ti, seu desgraçado. Mas quando ele tava perseguindo o arqueiro, uma flecha já vindo no seu rabo. Ele fala, pera aí, tem mais um. Mas acertar no rabo é covardia, né? Estou começando a ficar irritado com esses desgraçados que ficam atacando de longe. E volta pra sua cabaninha, perguntando se aconteceu alguma coisa na sua ausência. E o Ruem fala que nada. E como foi no local que ele foi checar? O Jin fala que achou que alguém estava atacando o acampamento. Então foi dar uma olhada e 2 arqueiros me atacaram. E o Ruem fica pensando, arqueiros? Quem traria arqueiro como assistente para um lugar como esse? Não sei quem eles são, mas devem ser muito burros. E o Jin dizendo que lidar com arqueiros em uma situação de batalha de campo real é bem irritante. E o Ruem fica mandando deixar isso pra lá. Arqueiros não são nada, mas que ferramentas para manter o inimigo em xeque. Afinal, os guerreiros que lutam frente a frente controlam o resultado da batalha. E o Jin pensando, uma flecha negra foi criada para o caso de um ataque de campo. Quem quer que tenha usado isso deve ter preparado cuidadosamente depois de descobrir qual seria o conteúdo do teste. Ficar nervoso pensando, não me diga que o Ryuk tá pensando em tudo isso. Mas ele já é chamado, falando, jovem mestre, eu acho que você deveria dar uma olhada nisso. Fica perguntando o que foi. Na sua frente já tá vindo a Yo, toda cansadinha. Fica nervoso perguntando, Yo, o que aconteceu? Ela tá toda roxa, falando, Jin, irmãozinho. Ele fica perguntando o que acabou de acontecer, porque você tá com o olho roxo. Ela fala que aquele maldito do Ryuk, ele me traiu, fez isso comigo. E o Jin segura ela, falando, o quê? Eu não acredito numa coisa dessa. Depois de um tempo, ele vai perguntar do líder da unidade como ela está. Jorginho fala que sua febre ainda não baixou. E ela continua dizendo que foi envenenada. Acha que precisam pedir um médico para dar uma olhada nela, para terem certeza. E o Jin pensando, o Ryuk realmente traiu ela? Mas já começa a escutar um barulho. O pessoal já começa a ficar alucinado com o rosto todo cheio de bolinha. Tudo falando que tem monstro chegando. E um metendo a porrada no outro, falando, recobre seu sentido, homem, para de ser burro. E o Jorginho lá delirando, falando, o monstro tá atacando. E o Jin falando, eles estão demonstrando o mesmo sintoma da Yo. Como isso foi acontecer? Alucinações e falando coisas sem sentido. Parece mais como uma febre do que um veneno. E o Jorginho lá com um monte de bolinha na cara. Ele fala, essa marca, isso deve ser aqueles carapanã safado. Mas quando percebe, já vem vindo várias flechas de fogo e todo o seu acampamento começa a queimar. Ele fala, há pouco tempo, hein? O Prota fala que voltou à caverna demoníaca celestial para conseguir algumas lavas de mosquito. Elas com certeza cresceram bastante. E o senhor falando, você vai mesmo usar essa coisa nojenta de novo? O Prota fala que usarei tudo o que estiver ao meu alcance para vencer. Agora vamos começar. Foi nessa hora que os dois foram igual ninja pela florestinha e soltaram os mosquitos teleguiados. O bicho é tão bom que foram na direção das pessoas, dizendo que tudo que resta é esperar o caos começar. Esse é o primeiro desafio da caverna demoníaca. Mosquito que ferra tudo. E o pessoal tudo delirando no meio do fogo, falando monstro. E o Ruem perguntando o que caralho está acontecendo. Aqueles que ainda mantêm sua sanidade se agrupem e apaguem o fogo das barracas. E o Jin dizendo, temo que tudo isso foi culpa do Ryuk. E o Ruem falando, aquele inútil é quem está por trás disso. Vamos deixar o acampamento. É demais cuidar daqueles malditos insanos nessa situação. E o Jin fica nervoso pensando no que ele faz. E o Jorginho dizendo, líder do grupo, nossas barracas centrais também foram de F. O Ruem fala que todas as placas da chama sagrada estão lá. Todas as unidades rumo às barracas centrais. Vamos, irmão. E o Jin falando, não. Primeiro, preciso salvar a Yo que ficou para trás. Já vai correndinho atrás dela salvar ela. E o Ruem muito puto, falando, você vai arruinar todo o nosso trabalho duro por causa daquela vadia. O Jin já vai abrindo a porta da cabana, todo nervoso. Mas quando percebe, o local tá vazio, não tem ninguém lá. E o pessoal começa a gritar, falando, a caixa sumiu, fomos roubados. E o Jin fica caindo, falando, como esperado. A Yo e o
Ryuki estão do mesmo lado. Ela não tinha sido traída. Depois disso, todos já ficam reunidos no meio de uma fogueirinha. O Prota fala que um total de 46 placas das chamas sagradas, né? Aí eu muito puta, falando: seu pirralho, se me forçar a fazer aquilo mais uma vez, você está morto. E o Prota tá dizendo: sinto muito, irmãzinha. Não havia outro jeito de enganar o segundo jovem mestre Jin. A Sarah fala que agora tudo que precisamos fazer é proteger o baú até o fim. O Prota fala: não vai acabar tão fácil assim. Agora que vamos entender o que realmente torna o segundo jovem mestre assustador de verdade. Aí eu falo que concorda. O Jin não é alguém que deixa as coisas terminarem desse jeito. O Prota fala que o verdadeiro teste vai começar agora. Dessa vez, precisamos que você faça sua parte, senhorita Sarah. E o local todo destruído. E o pessoal ainda continua passando mal. E o Jin perguntando: e quantos outros? O Jorginho fala que ele foi atrás da terceira senhorita, atrás das plaquinhas. O Jin fala que graças a eles, minha preciosa noite se foi, não é mesmo? Mas tudo bem, estamos 2 dias ainda temos muito tempo. Fala: pode continuar aqui proteger os outros. Eu mesmo vou procurar pelo baú. E já sai correndo, dando vários pulão. E o Prota agora numa cabana, uma fogueira e uma panelona. A Sarah fala: jovem mestre, pode me explicar o próximo plano mais detalhadamente, por favor? O Prota fala que talvez o segundo jovem mestre encontre a localização desse local em breve. Esse não é um local para impedi-lo, e sim um local para atraí-lo. Aí eu falo: atrair ele, né? Isso não vai ser tão fácil, já que ele é muito cauteloso. O Prota fala que por causa da cautela dele, esse plano vai funcionar melhor ainda. E o Senhor fica perguntando: o que você quer dizer com isso? O Prota fala que por enquanto, descanse o máximo possível. A fadiga vai nublar seus julgamentos. E o Senhor falando: que? Já dormiu tão rápido assim? Aí eu nervoso falando em pensar que ele seria capaz de dormir em uma situação como essa. Não sei se ele é incrível ou apenas imprudente. E a Sarah fala que nunca viu alguém tão despreocupado assim no deserto. Talvez ele seja alguém que vai fazer o seu sonho de se tornar o rei da fronteira uma realidade. E o Prota de ladinho nervoso, falando: de acordo com o desenrolar da novel, a senhorita Sarah é fraca contra ações audaciosas. Então mesmo que eu tenha que atuar, preciso fazer ela se juntar a mim, não importa como. Isso é muito difícil de ficar fazendo. E o jovem mestre Jin já está na frente da cabaninha deles, em cima do pau. Fala: ele armou essa base na Montanha Vermelha antes mesmo do teste começar? Como é que tinha um local desse? A Sarah já vai saindo com a caixinha na sua mão. Ele fica surpreso, falando: Sarah-sana, né? O que tu tá fazendo aqui? A Sarah fala: segundo jovem mestre, eu sei que você pode me ouvir a minha voz. Não há ninguém esperando para te emboscar aqui. Eu estou sozinha. E o Jin pensando: ela tá sozinha? Será que é um outro plano do Ryuki? A Sarah fala que quer fazer um acordo com ele. Se me ajudar, a tribo do deserto estará sob seu comando. O Jin fala que não posso ser tentado. Não vou cair com esse plano. Com a existência do Asmet, não tem como a senhorita Sarah poder mover a tribo do deserto como ela quiser. A Sarah começa a jogar as plaquinhas no chão, falando: se não confia em mim, então vou te mostrar as provas. Abre a porta e todo mundo tá jogado no chão. Ele fica nervoso e perguntando: eles foram envenenados? O que aconteceu? A Sarah fala que se ele não se revelar mesmo depois disso, acho que o segundo jovem mestre não é cauteloso, mas sim uma pessoa sem ambição nenhuma. O jovem mestre Jin já desce do pau e fica na frente dela, falando: um acordo, você diz? Pode mesmo fazer um acordo comigo em nome de toda a tribo do deserto? A Sarah fala que seria a rainha da fronteira em breve. Pode confiar, parceiro. O Jin fala que isso quer dizer que quando se tornar o sucessor, devo ajudar você e não Asmet a se tornar a próxima rainha, certo? A Sarah fala: quarto jovem mestre, na verdade, propôs essa mesma ideia primeiro, mas eu mudei de opinião depois de saber o plano dele. Ele queria fingir a própria morte ao ingerir veneno e atrair você aqui, envenenar você e te manter aqui até o final do teste. Então seu último truque era veneno. O Jin fica pensando. A Sarah fala que não importa quem se torne o sucessor, eu só quero alguém para me ajudar. Então pensei que seria melhor se trabalhássemos juntos, já que você é o que possui mais poder. O Jin fala que ela tem um bom julgamento, mas queria te perguntar uma coisa: ela fez o mesmo acordo com o Ryuen também, não é? A Sarah já fica nervosa, falando: puta merda, eu fui descoberta. Já dá seu pulinho da garça voadora de pulo. Fala: jovem mestre Ryuen, a gente foi descoberto, venha! Todos eles já ficam na frente a frente, cara a cara. E o Jin fica apenas olhando, falando: Ryuen, eu estava me perguntando aonde você teria ido. Então você estava aqui o tempo todo, né? Ryuen fala que a posição de sucessor não combina com ele. Estou fazendo
fazendo isso pelo futuro da nossa seita. E o Jin fica dizendo, então tente tirar isso de mim, seu otário. O pessoal já começa a atacar, falando, tu vai tomar, meu parceiro. Mas estamos falando do Jin, né? Já mete um corte, mandando todo o Jorginho pra longe. E o Ruem já vem vindo, depois do seu Jorginho ser espancado, falando, toma esse golpe. Golpe do Moicano, otário. E o Jin falando, golpe do Moicano, otário. Isso não funciona em mim. Toma isso aqui, espadada que corta traidor safado. E os dois continuam na porradaria, mas com apenas esse golpe faz o chão todo ficar destruído. Ele fica pensando, ué, ele desapareceu, mas quando vai olhar pra caixa, todas as suas fichas foram roubadas. Ele fala, vagabundo, me enganou esse carioca. Eu não queria ter que fazer isso, mas agora eu vou ter que ficar mais sério. Já começa a sua procura mais uma vez. O Prota tá falando, olha só, como eu esperava, não dá pra confrontá-lo de frente. Aí eu fico perguntando por que todos os seus planos terminam desse jeito, com a gente jogado no chão. O Prota fala que se as coisas não tivessem seguido esse rumo, não teríamos conseguido enganar aquele cara. Aí eu falo que isso é verdade, não teria outro jeito. A Sarah pergunta como ele está se sentindo. Acredita que ainda dá traço de veneno no seu corpo. O Prota fala que tá bem, só queria ter certeza de que aquele era o antídoto certo. Além disso, não tem problemas. Nós tínhamos em mente a traição do primeiro jovem mestre. Por sorte, nosso plano de fazer um acordo com o Ryoi primeiro deu certo. E segundo, para atrair a atenção do Jin para ele. Fala que agora eles não têm muito tempo. Precisamos nos mover o mais rápido possível daqui. E o Ruem lá, todo cansado com a sua caixinha do lado, falando, essa noite, tudo que eu preciso fazer é suportar essa noite. Mesmo sendo o segundo jovem mestre, não existe a possibilidade dele conseguir capturar todos espalhados durante a noite. Já escuta um espacinho falando, quem é você? Quem é você, vagabundo? O Jin já vem muito puto, com os olhinhos vermelhos, e o rei perguntando, como tu pode ser tão rápido? Isso é roubo. O Jin fala que vai dar uma chance pra ele, ou tu aceita, ou tu se fode. E o Ruem, digamos que ele fica todo cagadinho de medo, já fica de joelhos falando, toma aqui a caixa, é tudo que eu tenho, eu estava errado, por favor me perdoe. Quando vai abrindo, já vai saindo um cheiro estranho. O Jin já mete a porradona na caixa, jogando ela pra longe, falando, vagabundo, hein? E da caixinha já ia saindo um pouco de fogo. E o Ruem nervoso, ué, como tu sabia disso? Como assim? Eu pensei que tinha placa ali dentro. E o Jin dizendo, aquele maldito do Ryuki, ele está zombando da minha cara de novo. Ele já vê um fogozinho de artifício chamando ele. Fala que é um sinal vindo do oeste. Não me diga que o Ryuki já está naquele posto avançado. Ele já vem correndinho. E o sol da manhã já vem chegando. Na frente dele tá o Prota, apenas sentadinho segurando um saco. O Jorginho fala que o quarto jovem mestre disse que ele iria queimar as placas de chamas sagradas se não chamássemos você aqui. E o Prota tá lá, segurando as plaquinhas junto com uma vela do lado. E o Jorginho fala que ele não se escondeu até o fim do desafio. Em vez disso, ele me chamou aqui. E ele está sozinho. E o Prota tá dizendo, queimarei essas placas da chama sagrada se você chegar mais perto. E o Jin fica perguntando, o que tu quer, meu parceiro? O Prota fala, como esperado, eu posso falar de modo confortável com você, diferente do Ryun. E o Jin fala, sempre tive a impressão do que o Ryuki era um irmão mais novo problemático do que pensei. Ele poderia fazer um entrave comigo dessa forma. Parece que o preço pela minha imprudência está cada vez mais próximo de mim. O Prota fala que quer fazer um trato com ele. E o Jin pensando, um trato, né? Não teria por que ele me chamar aqui se ele quisesse vencer o desafio. O Prota fala que acha que ele está preocupado com a irmã Yo, não é mesmo? O Jin fala que ainda é cedo demais para concluir. O desafio acabou, parceiro. Tenho bastante tempo para te cortar em pedaços e procurar por ela. E o Prota fica nervoso, falando, como esperado do principal antagonista, ele é incrível. Vou perder a cabeça se cometer um erro. Na novel, o Jin é alguém que conquista inúmeras façanhas, apesar dele ser quieto e valorizar a delicadeza. Ele é inigualável quando se trata de empunhar sua espada contra inimigos. O homem que se tornará o mestre do culto demoníaco. Fica falando, se você me derrotar e colocar as mãos nas placas das chamas sagradas, com certeza você vai se tornar o sucessor do culto divino. Mas conseguir o suporte dos 6 clãs juntos é um outro problema. Se tem algo que falta no Jin, é apoio. O Ryuen é apoiado pelo clã Beitian. A Yo tem o seu clã Shanyu apoiando ela. E o Ryuki tem o clã Hahuli apoiando também. Mas a mãe do Jin
era de um clã que tinha disputa com a seita divina, então ela não tem poder para apoiá-lo. Sua única família não foi capaz de apoiá-lo porque ele tomava um lado neutro. O Jin nunca recebeu qualquer ajuda, mas conseguiu chegar à sua posição unicamente por causa da sua habilidade. Mas após o segundo jovem mestre Jin se tornar o sucessor, os outros 6 clãs não aceitavam isso e usaram todos os tipos de truque para se livrar dele. Ele tentou persuadir os 6 clãs e eventualmente decidiu começar a eliminação deles. Esse é exatamente o momento em que o herói protagonista Taemu irá invadir o culto divino e entrar na tumba do demônio celestial. Sabe o quanto Jin vai se esforçar para eliminar os 6 clãs. Se houver um jeito de persuadir eles sem derramamento de sangue, o segundo jovem mestre com certeza vai escolher esse método. E o Jin fica falando 6 clãs, não é mesmo? Já começa a liberar uma grande aura assassina. E o Prota fica nervoso pensando, que porra foi essa? Não me diga que aquela purificação de sangue é o que o segundo jovem mestre sempre desejou, eliminar todo mundo. Fica nervoso falando, nossa, que maldição. Se esse for o caso, meus cálculos estão completamente errados e agora eu me ferrei. Continua sendo oprimido pela pressão do segundo jovem mestre. Fala que apostou tudo, confiando nessa trama da novel. Parece que meu plano está prestes a ir por água abaixo. O Jin desfaz sua espada e para com a sua aura. E o Prota fica sem entender, falando, ué, como assim? O Jin fala, vice-líder, vá na frente, eu vou conversar com ele. Diz que agora é todo ouvidos, pode falar, parceiro. O Prota fala, caramba, e pensar que ele poderia suprimir toda aquela fúria em um segundo, como esperado do principal antagonista. Fala, eu quero que você forme uma aliança comigo. E o Jin fica apenas ouvindo, fala, vai, continua, fala aí. E o Prota fala que então você terá o apoio do clã Shanyu da irmã You, junto com o meu clã Raihu. E quase certo que você terá sucesso se 2 clãs dos 6 te apoiarem. O Jin fala que você está contando a verdade mesmo? Você já tem o apoio de 2 clãs. Não acha que é totalmente desnecessário me ajudar? Porta fala que meu desejo não é o de me tornar o sucessor do culto divino. Pensativo diz que não posso me dar o luxo de cometer um erro aqui. Em troca do irmão ter o culto divino, eu quero ficar com a fronteira. As tribos do deserto ainda se opõem ao culto divino. Nesse ritmo, quando o culto divino adentrar as planícies centrais, eles serão derrotados. O Jin fala que está querendo dizer que ele planeja tomar conta de uma situação tão complicada assim. O Prota fala que sim, sendo sincero, não tenho muito interesse nas planícies centrais. Na fronteira há vários desertos e logo depois deles está localizado a região ocidental. Até mesmo a chama sagrada do culto divino veio de lá. Se quisermos considerar o desenvolvimento do futuro do culto, então devemos focar naquele local. O Jin fica apenas pensando, falando, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Eu Prota, merda, será que me enrolei demais? Eu estou em pânico e acabei falando coisas demais sem pensar 2 vezes. Já fiz minha jogada, não tem como voltar atrás. E o Jin falando, Ryuki, meu irmãozinho, as suas palavras, elas fazem sentido, mas não me parecem serem verdadeiras. E o Prota cagado de medo fala, como pensei, isso não vai se resolver com um simples diálogo. O Jin fala que se ele não tem mais nada a dizer, então devo pegar as placas de chama agora mesmo. E já vai puxando sua espadona de novo. E o Prota já começa a gritar, falando, na verdade, eu quero ficar vivo. Esse é o motivo de eu ter falado todas aquelas coisas. Eu definitivamente não quero morrer. Mesmo que eu me torne o sucessor hoje, usando as placas da chama sagrada, eu com certeza não estarei seguro. O Jin fala que não disse que tem o apoio do clã Haru e do clã Shanyu, então como não vai estar seguro? O Prota fala que mesmo assim, eu não posso ser mais forte do que você, irmão. Não poderia escapar da morte. O Jin fala que isso é mais convincente do que seu discurso sobre ir para a fronteira. Pergunta se isso é tudo. O Prota fala que quero que você assegure a minha vida e a da irmã You também, junto com a posição do alto escalão do clã. O Jin fala, você acha que eu eliminaria vocês, aqueles que são sangue do meu sangue? O Prota fala que não seria incomum no culto divino, já que isso aconteceu várias vezes. Além disso, tem mais uma coisinha que ele tinha guardado. O Jin fala que ele previu que essa situação aconteceria também. Nossa, que incrível, hein? E o Prota fica se gabando, falando, não tem nada de errado em estar preparado com antecedência, né? O Jin fala que também tem condições. Quer que ele escute isso? O Prota já fica nervoso. O quê? Condições? Será que ele vai querer meu brioco? O Jin fala que ele disse que ficaria responsável pela fronteira, né? Contudo, vamos deixar essas coisas para depois.
Antes disso, quando eu me tornar o líder do culto divino, você tem que estar comigo naquele local. E o Prota fica nervoso. O quê? O que tu quer dizer com isso? O Jin fala que precisa da habilidade dele, fará bom uso dessas habilidades que ele tem, e como sinal de confiança vai dar essa pulseira. Gostaria de entregar isso pra ele. E o Prota fica cagadinho, falando: o quê? Ele vai abrir mão de algo que vale 2 bilhões de dólares? Fala: não, tudo bem, irmão, eu não poderia aceitar esse presente. E o Jin continua: pegue! E o Prota rapidinho aceita. Fala que aqui estão as placas das chamas sagradas. E o Jin fica perguntando se essas são todas. O Prota fala que não, é claro que não. Já usa um sinalzinho falando que a Yoh também está carregando um pacote com ela. Eu disse a ela que se não houvesse um sinal, ela deveria ficar com elas, e que se houvesse um sinal, é que elas deveriam queimá-las. E o Jin pergunta: e se ela não queimasse, o que ia acontecer? O Prota fala que ela tem a mesma quantidade de placas que você, então vocês dois poderiam lutar por isso. O Jin fica rindo, falando: nossa, você planejou tudo muito bem, não é mesmo? Mas digamos que algumas pessoas já vêm chegando. E o Jorginho vem apenas balançando sua cabecinha, confirmando com o Jin. Nessa hora, o Jin já começa a usar todo o seu poderzinho. E o Prota fica pensando: o quê? Que isso, um ataque surpresa? Sem chance que eu fui enganado por ele. Já fica cagadinho pensando: então é aqui que a minha vida acaba, eu não vou conseguir voltar. E o Jin fica apenas olhando para suas plaquinhas e começa a usar sua técnica de chamas nela, fazendo todas virarem pedacinhos. E o Prota fica pensando: ué, irmão, por que diabos você fez isso? O Jin já puxa outro pacotinho de placas do seu bolso que estava escondido. E o Prota: o quê? Essas são as placas que estavam com a irmã? Como você conseguiu? O Jin fala que esse plano dele foi muito bom, mas eu tive tempo bastante para encontrar a Yoh escondida. O Prota fala: caramba, naquele curto período de tempo, ele já tinha encontrado a irmã. O Jin manda ele não se preocupar, ela está segura. Tudo que ele queria era sua confissão honesta, queria saber da verdade. Diz que esse é o pôr do sol, então os desafios vão acabar. O Prota fica pensando: finalmente, né? Será que agora eu vou conseguir sobreviver nessa merda? No outro dia, fala que tudo estava indo de acordo com seu plano, até o festival demoníaco, mas ainda está preocupado com essas coisas. Se eu tiver aqui as planícies centrais desse jeito, aquele maldito do Taimu vai me matar com um único golpe. Fala que isso é uma maldição. De alguma forma eu consegui formar uma aliança com o segundo jovem mestre, mas preciso bolar um plano para não ter que ir para as planícies centrais. Na novel, geralmente o Jin estava ao lado do segundo jovem mestre, mas mesmo assim ele se tornou sucessor e começou a evitá-lo. Entretanto, para que pudesse contribuir de alguma forma, ele se ofereceu para liderar o avanço da unidade nas planícies centrais. Então, mais tarde, no meio do caminho, ele encontra o Taimu, e digamos que sua cabeça é um pouco separada do seu corpo, sem fazer a menor ideia de que ele morreria aqui. Pensativo, diz que agora que eu alterei o evento do Festival Demoníaco Celestial, não faço ideia do que vai se tornar a narrativa e se vai mudar alguma coisa. Nossos inimigos podem até mesmo invadir e atacar amanhã. O Sangue já vem perguntando: líder da unidade, por que você não tá saindo? E o Prota pergunta qual é o problema. Ele fala que ele deveria comparecer ao treino geral da unidade Leão Negro hoje. Por que ele tá aqui? Se ele estiver sobrecarregado, por que ele não descansa? Se está tão cansado assim? O Prota fala que não, eu tenho que ver com meus próprios olhos o resultado do treinamento deles, porque a unidade do Leão Negro é o salva-vidas que aumentará minhas chances de sobrevivência quando tivermos que ficar cara a cara com Taimu. O pessoal tá lá treinando, fazendo soco no vento, soco no vento. E o Prota vem chegando já falando: e aí, Seon, como é que você tá? O Seon manda todo mundo prestar atenção. Saudem o líder da unidade. O pessoal já faz a continência lá falando: salve, chefe, como é que você tá, parceiro? O Prota fala: o vice-comandante fez um bom trabalho. Fala que sim, bom trabalho a todos vocês. Isso me deixa muito feliz. O Seon manda todo mundo continuar. Até o Dan Pyong, que era um lixão, melhorou bastante e parou de beber um pouco. O Prota fala que isso é melhor do que ele esperava. Vê uma pessoa com uma faquinha na mão brincando. Fala: espera aí, o que é isso? O que esse cara tá fazendo? O da faquinha já fica falando: líder da unidade. O Prota fala: certo, pode descansar agora, mas antes disso, deixe-me dar uma olhada nessa sua adaguinha. Fala: o que é isso? Isso é suspeita. Isso é uma faca militar moderna. Chega com sangue falando que parece que entre as adagas, essa é de um formato diferente. Quando eu te pedi para fazer adagas, eu pedi que fizesse ela
com uma lâmina serrilhada e um buraco na própria lâmina? O Sangue fala que não, ele não disse isso não. Pergunta se isso não foi apenas um erro de fabricação. E o Prota pergunta se por acaso ele sabe quem fez essa adaga. O Sangue fala que fez o pedido na forja, que lhe foi apresentada por um ancião no salão. Vai dar uma olhada. O Prota fala que precisam encontrar o ferreiro que fez essa faca. Quero dizer, essa adaga, agora mesmo. E o Sangue fica sem entender. Vou encontrá-lo imediatamente. O Prota fica falando, caramba, sem chance. Isso quer dizer que há mais alguém de outro mundo moderno, além de mim aqui. O primeiro jovem mestre na residência dele, Ryu-En, conversando com seu irmão. Esse aqui é o irmão dele falando, irmão, o Jin é um sucessor apenas no nome. Ele ainda não foi declarado como sucessor. E o En brabo falando, besteira! Eu, desgraçado, perdi para aquele lixo. O irmão dele dizendo, agora que as coisas chegaram a esse ponto, devemos derrotar o segundo jovem mestre. O Ryu-En fala, que besteira, seu tolo. Depois de testemunhar a força daquele maldito, como ainda pode dizer uma coisa dessa? E o irmãozinho dizendo, de qualquer modo, o segundo jovem mestre é um lobo solitário, sem um apoio apropriado. Não haverá ninguém se opondo a nós pelo fato de planejarmos confronto contra ele. O Ryu-En dizendo, então, acho que deveríamos enviar um assassino contra ele, é? O irmão dele fala, acha mesmo que o mero assassino seria o suficiente para parar o segundo jovem mestre? Contudo, existem outros métodos melhores. E o Ryu-En fala, não tem a menor chance de veneno funcionar em alguém tão cauteloso quanto o Jin. O irmão dele fala que isso é uma coisa que conseguiu com muita dificuldade no oeste. De acordo com eles, isso é algo que foi originário de além do deserto do oeste, um local isolado. E o Ryu-En falando, o problema não é o tipo de veneno, é se usarmos de maneira descuidada, ele vai descobrir quem foi. E o irmãozinho dele rindo falando, e se a pessoa que envenená-lo for o quarto jovem mestre Ryuki, hein? E o Ryu-En falando, fazer os dois se desentenderem e lutarem entre si. E o Jorginho falando, como esperado do meu irmão, se a relação entre o segundo e o quarto jovem mestre for abalada, os apoiadores externos do clã Ryu e o clã Shanyu ficarão em uma situação constrangedora. E o Ryu-En falando, então você quer que eu tire vantagem desse momento e fique com a posição de sucessor? Jorginho fala que exatamente, o clã Beijian e o clã Monkey permanecerão de maneira absoluta apoiando apenas você. Se a situação mudar, haverá pelo menos um clã neutro disposto a te apoiar também. O que é mais importante não é alguém que é sucessor apenas pelo título, mas alguém que possui a aprovação dos 6 clãs. E o Ryu-En rindo falando, você me deu bastante conhecimento, né? Gostei. Jorginho fala que estarei sempre ao seu lado, meu irmão. Mas quando se tornar o verdadeiro líder do culto, por favor, não se esqueça de mim, né? Ryu-En fala que é claro, considerarei você alguém muito importante. Vou te dar uma posição legal. Pede para trazer mais álcool, que hoje eles vão encher a cara. Vários ninjas já começam a ficar pulando em cima dos telhados. Fala que chegamos no local certo. Já fazem um buraquinho com ácido no meio do telhado e vão passando o fiozinho, vai chegando perto da boca do Jin. E assim que o fio chega, já vão derramando um pouco do veneno na boca dele. Fala, tivemos sucesso. Entretanto, o segundo jovem mestre não demonstrou qualquer reação. Vai mesmo ficar tudo bem? Pensei que ele acordaria antes mesmo que pudéssemos envenená-lo. Mas acho que foi isso muito fácil, hein? Mas não importa. Antes que a unidade asa negra do segundo jovem mestre descubra, devemos deixar vestígios que foi o quarto jovem mestre sair do local. Mas assim que o descendo do telhado, já são recebidos por várias flechadas no seu corpo. E o Jorginho já pega a sua espadinha, falando, que? Como assim? Mas digamos que o espadão já tá bem na sua cara. Várias pessoas já estão lhe cercando. Ficam falando, o que? A unidade do Leão Negro? Nunca teria imaginado que o quarto jovem mestre nos atacaria. Tenho que relatar isso imediatamente aos superiores. A Io já vem chegando. Ele fica, o quê? A terceira jovem dama também tá aqui. Estou completamente encurralado. Agora ferrou. O lado do segundo jovem mestre já deve ter antecipado esse ataque. Já que chegamos a isso, fala honra ao clã Haru. Mas ele não termina de falar não. Já toma umas dedadas do Jin pelas costas. E o Jin falando, parece que é verdade. O Ryuki estava certo. A Io fala que se tivéssemos agido um pouco mais tarde, não seríamos capazes de evitar esse esquema do primeiro jovem mestre. O Jin fala que isso é verdade, é um alívio que pudemos antecipar o veneno. Tudo foi de acordo com o alerta do Ryuki, mas como que ele previu tudo isso, hein? Que suspeito, mas vou acreditar nele. A Io fala que esse homem deve ser levado ao clã Shanyu.
ele vai conhecer exatamente quão assustador é o interrogatório deles. O Jin fica perguntando, cadê o Ryuki? O que aconteceu? Aí eu falo que ele foi confrontar o primeiro jovem mestre sozinho. O Ryujin já fica nervoso, falando o quê? Ele foi sozinho. Aí eu também nervoso, falando o quê? Bem, na verdade ele não foi sozinho, mas ele foi lá. E o Jorginho falando, irmão, ainda estamos esperando boas notícias. Eles vão já chegar, logo logo. E o Ruem brabo falando, Ryuki, zombaram de mim. Eu devo esmagar esses desgraçados sozinho, bandidos. E o Jorginho falando, isso vai acontecer. Boas notícias vão chegar, irmão, é apenas esperar. Mas digamos que do lado da sua cabeça já passa uma flechada. E o Ruem fica todo brabo, falando que tolo, que ousaria fazer qualquer coisa aqui. Trota já chega jogando seu arquinho, falando já faz um tempo, hein, irmão mais velho. E o Ruem fica falando, Ryuki, o que tu tá fazendo aqui? Um imbecil como você se atreve a me atacar furtivamente? Trota fala que ele está errando de apenas uma coisa. Foi você quem tentou um ataque furtivo no primeiro. E o Ruem fala o quê? Esse cara realmente sabe sobre o plano? Não tem como ele saber disso. O Prota fala que alguns homens foram atrevidos o suficiente para tentar um ataque surpresa na residência do irmão Jin. Por pura coincidência, meus homens estavam passando pela área, então descobriram quem eram os agressores. O En já fica falando, ninguém atrapalha não, eu vou mostrar pra esse otário. Você ousa me provocar? Por causa do afeto pelo meu próprio sangue, fiz vista grossa para os seus comportamentos escandalosos diários. Mas hoje você passou do limite. Prota falando na hora certa. Nós saberemos se eu passei do limite ou não. E o Ruem fica falando calado. Você causou um desentendimento entre dois irmãos e viveu uma vida de perversidade. Eu devo cortar o mal pela raiz, seu vagabundo. Mesmo que eu seja pego, posso apenas matar esse cara aqui e incriminá-lo pelo meu crime. Com o poder do clã Beretian, até mesmo mentiras podem se tornar verdades. Já dá um golpezinho de aura, falando, toma esse golpe, otário. E o Prota fica lá, apenas esperando. E ele fica pensando que acertou seu ataque em cheio. Fica com um sorrisinho, falando que ele deve ter sido esmagado completamente com isso. Mas o Prota já vem saindo da fumacinha, falando assim, não, parceiro, calma aí. Agora tu vai conhecer o poder do meu punho. O Prota já vai preparando, falando, toma isso, otário. Soco no meio do otário vacilão. E o Ruem fica falando, maldição. Me acertou nos peitos. Já é mandado pra longe com um soco de tão forte que foi. Já vem pra cima, falando, seu imbecil desgraçado, toma essa. Fatia de queijo, matadora de otário. E o Prota, ele perdeu a razão, né? Que fácil. Já começa a desviar de todos os ataques, como se tivesse um Sharingan. E até fica fazendo pose. Toma aqui, desviada, forma peixinho. E o Ruem fica perguntando, vai ficar só rolando por aí, otário? Não tem um orgulho como artista marcial, não é? E o Prota fala, orgulho é meu ovo, seu desgraçado. E o Ruem fica brabo, falando, então morra, seu lixo de merda. Agora, não sei como, esse desgraçado, ele consegue invocar a espada. Não faz sentido. E o Ruem pensando, que? Essa espada não pode ser. Mas é cortado ao meio dos peitos, para ficar esperto e deixar de ser otário. E ele fica perguntando, como alguém igual a você usa tais técnicas de espada da destruição caótica, hein? O Prota fala que é porque eu tive muitos menteiros bons e aprendi isso. Nessa hora, o primeiro jovem mestre é derrotado como se fosse um otário. O Jorginho fica brabo, dizendo que o quarto jovem mestre atacou o segundo, está tentando incriminar o primeiro. Ataquem ele de uma só vez. Todos eles já vêm vindo pra cima, falando, agora tu vai tomar. E o Prota já começa a desviar de tudo. Eles ficam perguntando, pra onde ele foi? Desapareceu? O que é isso? O Prota já tá atrás dele, falando, vocês vão tomar 1000 anos de dor. Toma! Corte, 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 corte. E os Jorginhos já são tudo passado a faca. Mas um vem nas suas costinhas falando, te peguei, otário. Você não esperava por essa. Mas ele erra. Ficam perguntando, pra onde ele foi? Desapareceu outra vez. Prota já aparece atrás de mais um careca falando, e aí, parceiro? Como é que você tá? E o careca, caramba, calma, é piada. Toma, otário, agora, golpe do careca nervoso. Mas ele já é cortado, pra deixar de ser bobão. E acaba cortando, é seu próprio amigo. Ele fica, assim, eu tinha certeza que era o Ryuki que tava aqui. E o Prota fica apenas rindo, falando que vocês são muito burros, parceiro. Caíram nas minhas artes marciais do engana trouxa. E o Jorginho aqui nervoso, falando que isso é impossível. Uma coisa dessa não pode ser real. E o Prota já guarda a espadinha. Como ele consegue usar a pulseira? Não faço ideia, ele não conseguia antes. Fala que é a sua primeira vez usando a técnica em uma luta. Mas elas são muito boas contra inimigos mais fracos. E o Jorginho fica perguntando, quem é você? Não tem como você ser o quarto jovem mestre fanfarrão que consegue usar artes marciais assim.
Pode falar que realmente eu era horrível nos estudos, mas no meu terceiro ano do colegial, fique sabendo que existem certos caras que têm potencial de sobra, seu otário, e senta porrada no Jorginho, para ele deixar de ser vacilão, e já dá aquela estaladinha de dedo. Nessa hora, 2 membros do culto já aparecem, fala que essas pessoas que tentaram se aproveitar e tentaram assassinar o irmão mais velho, levem esse homem e o irmão para serem detidos e sentenciados pelo líder do culto. O senhor fala, não imaginava que as suas artes marciais estavam nesse nível, embora eu tenha ouvido que o primeiro jovem mestre era um mestre que tinha superado o pináculo das artes marciais. Eu posso falar que isso é tudo graças ao remédio. Minhas artes marciais não melhoraram muito. Eu tomei algumas pílulas das 9 pétalas demoníacas. O senhor já fica de boca aberta. No que? Pílula das 9 pétalas demoníacas? Esse não é aquele elixir celestial que se ganha ao conquistar a posição de líder do culto? O Prota fala que sim, é isso mesmo. Eu fui até o líder do culto e as recebi em troca do armamento do demônio celestial. O senhor fala o que? Você trocou o armamento do fundador por aquilo? O Prota fala que não tinha muita utilidade para ele de qualquer forma, mas aquilo simboliza a origem do demônio celestial. Então, o líder do clã provavelmente fará um bom uso daquele casaco. Para o líder, era a preservação, e para mim um elixir são como matar um coelho numa cajadada só. E o senhor falando, que coelho? Cajadada? Como assim? O Jin já aparece rapidão atrás dos dois. Fala, Ryuki, você tá ferido em algum local? Como é que você tá? E o Prota já chega, irmão, tá tudo bem, eu estou bem. Fala, o que é isso? O segundo jovem mestre não é do tipo que se importa com o quarto jovem mestre desse jeito. Originalmente na novel, o ataque do primeiro jovem mestre ocorre alguns meses mais tarde. Ele fica passando a mão no Ryuki, perguntando se ele realmente está bem. O Prota fala que depois do ataque, o segundo jovem mestre decide iniciar um massacre sangrento. Será que já que eu interferi, a personalidade do segundo jovem mestre mudou? Quanto mais a história vai se alterar do seu curso original, uma carrocinha no meio de uma fazenda velha. Aqui tá o sangue falando, deve ser por aqui, jovem mestre. Prota pergunta se houve alguma notícia do clã Beitian depois de tudo. O sangue fala que não, eles não responderam nada. Prota fala que as forças de apoio do Ryun estão permanecendo em silêncio. Por causa disso, minha aliança com o irmão Jin e a irmã Yo se tornou ainda mais forte. O sangue pergunta se ele mesmo está bem. Mesmo eu estou achando difícil de acompanhar seu raciocínio. Pensei que você queria derrotar o segundo jovem mestre e tomar o cargo de sucessor. Prota fala que a batalha pela sucessão do culto divino é um pouco mais complicada do que parece. Só porque ganhou o cargo de sucessor, isso não significa que a batalha acabou. Isso depende do quanto do seu próprio poder você consegue preservar. O velhote fala que é verdade, não é o fim. Apenas porque você não reivindicou o cargo. Se você conseguir manter um poder de igualdade com o do segundo jovem mestre, vai se tornar um sucessor. Mais tarde, poderá conseguir uma posição ainda mais vantajosa. E o sangue falando, caramba, você considerou tudo isso? Você é esperto, hein? Prota fica falando, haha, isso não é nada. Só estou fazendo tudo isso para salvar minha vida. Se eu me tornasse o sucessor, isso me restringiria muito. Se o segundo jovem mestre tomar a frente e cuidar de todos os negócios difíceis para mim, minha prioridade será evitar ter o Taimun e encontrar uma forma de reencarnar no mundo real. E os dois ficam pensando, nossa, que jovem mestre inteligente, hein? E o Prota fica pedindo, parem com essas caras. Eu não pensei em vocês, apenas em mim. Eles finalmente descem da carrocinha. E o Prota fica falando, então é aqui, né? A forja onde fazem a faquinha. Lá dentro tem o quê? Tem anão martelando. Tô zoando, isso aqui não é fantasia não, porra. Mas tem várias pessoas trabalhando lá, metendo a marretada. Prota fala que então é assim que uma forja se parece. Talvez seja por eu não ter visto uma na vida real, mas isso é bem interessante. Um ferreiro já vem perguntando, o que o senhor traz aqui? Prota fala que está procurando pelo ferreiro que criou essa faquinha. O ferreiro fala, então você veio se encontrar com a louca da nossa forja, hein? Já começa a gritar, falando, Sheou, estão te chamando aqui, parceiro. Ela fala que está ocupada. Essa aqui é a ferreira Sheo Yong. Vou chamar ela de Yong, que é mais fácil. E o Prota tá pensando, o quê? Tá me dizendo que aquela mulher foi quem criou a faca militar? Até mesmo as roupas dela é de mundo moderno. Diferente, hein? Mas como é que ela é tão alta assim? Ela poderia ser até uma modelo. Talvez ela seja uma estrangeira. Já começa a perguntar se ela fala inglês. A Yong fica perguntando, que merda tu tá falando assim do nada?
tá maluco? E o Prota fica nervoso pensando, puta, eu acho que me enganei, que vergonhoso. A Young pergunta por que está procurando por ela. O Prota fala que quer saber dessa lâmina aqui. Ela fica olhando muito puta e já pega ele pelo pescoço, falando, qual é o problema com isso? Você também veio aqui me dizer que não pode usar uma arma feita por uma mulher. Mulheres não são nem mesmo permitidas de tocar no aço, agora é. Se não veio aqui me agradecer, então por que você tá aqui, seu merda? E o Prota fica pensando o que? Fazer melhor? Isso quer dizer que ela aprimorou o design dele? O Prota pergunta se por acaso ela está falando dessa adaga aqui. Foi você quem projetou e forjou ela, senhora? A Young fala que pode apostar que sim, foi eu quem a forjou. Algum problema com isso? O Prota diz que vai pagar o triplo do que ela recebe aqui nessa forja. Mas por favor, se junte com uma minha ferreira exclusiva da minha unidade Leão Negro. E alguns dias depois, ele já vai lá na cabaninha dela, perguntando, senhorita Ferreira, como é que você tá? E ela dizendo, líder, você chegou, não é mesmo? Aqui está o que você pediu, um arco. Finalmente foi concluído com sucesso. Prota fala, realmente, ela fez perfeitamente assim como eu descrevi. Eu me sentiria mais seguro se tivesse uma sacola cheia de armas. Talvez minha explicação tenha sido um pouco falha, mas não importa o quanto eu tentasse explicar a teoria por trás das armas, ela não conseguiu entender. Mesmo assim, se a unidade negra estiver armada com armas modernas desse calibre, as chances de sobrevivência e de voltar para casa aumentam muito mais. Fala como esperado da senhorita Ferreira, você é uma gênia. Ela fica toda envergonhada, falando, também adoro criar coisas novas, foi muito divertido. Prota fala que em pensar que um arco composto poderia existir nessa era, hein? Muito bom. A Young pensando, o líder da unidade, ele parece intimidador, foi por isso que na primeira vez que o vi pensei que ele era mais um encrenqueiro e maldito sem compaixão, mas quando olho para ele desse jeito, ele até que é fofinho. Enquanto isso, o grupo do Taimun como se fosse baiano, tudo descansando, e ele lá deitadinho. Esse aqui é o Museong, da seita Rei da Lâmina. Esse outro aqui é da família Jaegal. O seu nome é o Sapong. E esse todo estranho brincando com as pedrinhas é um jovem insano, o Ban. O mercador já vem correndo, falando, pessoal, escutem. Acho que eles vão acabar indo para Sichuan, aquelas pessoas. E o Sepyong perguntando, o que? Eu te disse, tudo isso é muito suspeito. Não faz muito tempo desde que os assaltantes são suspeitos assim de serem espiões do culto demoníaco. Porque o mapa do tesouro aparecia assim do nada, isso é estranho. O mercador fala, bem, foi o clã Jaegal quem decidiu sobre o assunto, soube que eles devem partir sobre isso em breve. Sopyong bravo, falando, aqueles idiota imbecil, que burro desgraçados, como eles podem ser tão irritantes desse jeito? Museong fala que sendo assim, acha que a unidade Paraíso Azul é que vai ser enviado por aqueles idiotas ortodoxos, não é mesmo? O mercado fala que ela não é composta pelos reis infames predatores. Ouviu falar que eles estão sendo os primeiros a avançar dessa vez. E o Sepyong falando, os malditos da unidade Paraíso Azul são todos arrogantes e desgraçados. Fica falando do irmão Taimun, o que nós vamos fazer, hein? O que você acha? E o Taimun já vai se levantando do seu modo baiano, falando, você disse a cidade de Sichuan, não é mesmo? Nós também devemos ir para aquele local. E o Sopyong falando, como é? Você está sugerindo que nós caminhemos direto para uma armadilha óbvia como essa? E o Musaeng falando, apesar deles serem arrogantes, parece que eles não podem só deixar todos morrerem lá, como esperado do irmão Taimun. E o Taimun aqui, todo se espreguiçando, vagabundo safado baiano. Fala, então vamos nessa, parceiros, vamos lá. E o seu grupinho já vai todo se reunindo para ir para a cidade de Sichuan. O mercador falando, espera aí, parceiro, esperem por mim, eu também faço parte do grupo. Depois de toda aquela briga, o segundo jovem mestre realmente se tornou líder de clã. E o Seon falando, soube que você teve que trabalhar um monte na reunião de sucessor, importa-se de contar o que houve. E o Prota já fica passando mal, falando, a reunião do sucessor não foi brincadeira. O irmão Ryun disse que queimar as placas de chamas sagradas durante o festival demoníaco era trapaça e insistiu que ele deveria ser o jovem líder do clã, já que possuía a maior quantidade de placas das chamas sagradas, antes delas serem queimadas. Então, nós voltamos. O clã Haru e o clã Kanyu voltaram a favor do irmão Jin, enquanto o clã Beitian e o clã Shimen apoiaram o irmão Ryun, e o clã Mahan
se absteve dessa votação. Isso foi um empate, e como o segundo jovem mestre foi escolhido como sucessor, no fim, eles decidiram competir, sabe? E numa luta, todo mundo já sabe quem ia ganhar, e não tinha como Re-1 vencer o irmão Jin. Ali era sem chance pra ele. No Palácio Celestial Demoníaco, os três juntinhos lá, e o líder do culto todo felizão. E o Prota fala: parabéns por se tornar o verdadeiro sucessor, irmão Jin. E o Jin lá falando: foi graças a você, irmãozinho, obrigado. O clã Raul foi uma coisa, mas como ele conseguiu o apoio do clã Shanyu também. E o Prota falando: haha, eu tenho minhas formas, é claro. Quem imaginaria que todos os membros do clã mais forte, o clã Raul, sofreu de desnutrição? É por isso que eles dizem que você deve viver uma vida simples, apenas de forma moderada. Eles têm sorte que eu conheço sobre tônicos medicinais. E aqui tá, aí eu toda suspirandinha. E o Prota fala: o que você tá falando, irmão Jin? Foi tudo graças a você mesmo. E a irmã Yo, pensativo, fala que é claro que foi tudo graças a mim, seu maldito platinado. O líder do culto fala que é ótimo ver que eles têm um bom relacionamento de irmão. O Prota pergunta por que convocou todos aqui de repente. O líder fala que a inteligência chegou. O pessoal já vem entregando um grande papelzinho. Quando o Prota vai ler, ele já fica todo cagadinho de medo. O líder do culto fala que muitos artistas marciais dos planos centrais estão indo rumo a Sichuan. Aquele cara deve estar vindo também, o verdadeiro protagonista do caminho do herói. Prota já fica todo cagadinho, falando: puta merda, o Taimung tá chegando. O líder do culto fala que não importa quantos deles tenham sido mobilizados, mas o momento que é ruim agora. E o Prota fica pensando: como assim momento? Um grande incidente ocorreu há poucos meses, no meio das instalações da Aliança Murim. Uma pessoa alegando ser alguém do nosso culto divino se disfarçou como discípulo da seita King Sheng e invadiu, mas foi apreendido. Só que depois ele virou um monstro todo estranho e foi informado que ele pegou um refém no processo e se maltou se autodestruir. Não há muitas pessoas a caminho de Sichuan, mas existe a possibilidade de que eles tenham enviado uma unidade de reconhecimento ou um esquadrão avançado. Então espera que ele possa ir a Sichuan e ficar de olho nas movimentações deles. Já notificou nossa filial do culto divino e ele vai encontrar com a empresa de comércio das 5 virtudes e usar seus recursos para estabilizar um local onde possamos adentrar nas planícies centrais mais tarde. E o Prota todo cagadinho falando: o quê? Quer que eu vá para as planícies centrais? É ruim que eu tenha que ir lá. Aquele maldito do Taimung também está lá. A Jin já vai chegando nele falando: foi eu que te recomendei para o papai. E o Prota cagadinho falando: puta merda, foi tu. Esse maldito acabou de me recompensar a minha ajuda, me empurrando para a morte. E o Jin dizendo que é uma grande oportunidade de dar o primeiro passo no avanço às planícies centrais. Se você fizer bem, sua posição dentro da unidade do Leão Negro vai aumentar muito também. E o Prota pensando: eu tenho o menor interesse nessa merda. O líder do culto fala que apesar de ser uma recomendação do Jin, te dei essa missão porque eu confio em você. E o Prota pensando: eu tenho feito meu trabalho bem demais. Se eu recusar, o meu relacionamento com o Jin pode desmoronar de vez. E virar as costas para o líder do culto pode ser ainda pior. E ficar vendo ele rir, esse desgraçado. Fala: foda-se, vou deixar a vida me levar, vamos ver que merda vai dar. E agradece por acreditarem nele e me confiar essa missão tão importante. Com certeza investigarei a fundo seus objetivos e retornarei. Ficar todo cagadinho falando: se eu morrer lá, mesmo que eu me torne um fantasma, vou assombrar todos vocês pelo resto da vida, seus desgraçados. Aqui tá o grupo do pessoal, tudo esperando o resto se juntar. Eles ficam se olhando falando: é um mais feio que o outro. Ficam dizendo: nossa, aquele ali é o jovem mestre da família Jegal, o Sepeong. E aquele é o rei da lâmina, Museong, com ele também. Ele só usa sua espada durante duelos, já que ele tem medo de ficar sujando ela de sangue. Enquanto isso, o Ban lá perguntando se querem brincar de pedrinha de novo. E ficaram sabendo que eles são chamados de esquadrão heróico. Mas ficam se perguntando por que a deusa da lua celestial Seou está junto com esses caras. E chega lá com o velhão falando: ei velho, como é que você tá? O velho fala outra vez: eu já não te falei pra me chamar de líder da unidade em público. Esse aqui é o Yang, o líder da unidade. E o seu amigo falando: desculpa, irmão, quer dizer, líder da unidade. Ele fica perguntando: o que aconteceu, parceiro? O velhote fala que aqueles malditos do esquadrão heróico estranho não vão fazer nossas tropas perderem a moral. Eles estão planejando levar eles com a gente. O Yang fala que está tudo bem, todos eles não são membros da facção ortodoxas,
Então não tem erro. E o velhote bigodudo falando, você é uma pessoa tão boa, líder da unidade. Esse aqui sabe puxar saco. E o Yang dando aquela olhadinha de canto de olho. Pra quem? Pra Claro, que era pra ser eu, esse velho tarado. Fala, deusa celestial da lua. Você verá o quão incrível sou enquanto continua a viajar com essa escória, com uma cara toda pervertida. Velho desgraçado, broxa maldito. E acabou.